Fundos imobiliários ou renda fixa? Qual é a melhor opção? Eu não tenho certeza se você vai gostar da resposta, mas eu te prometo que eu não vou ficar em cima do muro. Então fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou te ajudar a ter muito mais clareza na hora de fazer os seus investimentos. Olá, eu sou Marcelo Faia, analista CNPI, especialista em fundos imobiliários na ALS. E aqui no YouTube eu publico todas as semanas conteúdos relevantes sobre o mundo dos fundos imobiliários. Então já deixa o teu like aqui no vídeo e inscreva-se no canal para ser avisado sempre que chegar um vídeo novo por aqui. Bom, vamos lá. Você notou que no início do vídeo eu falei em fundos imobiliários ou renda fixa? É importante frisar esse ou. Preciso que você entenda, de uma vez por todas, que fundos imobiliários não são renda fixa. Fundos imobiliários são renda variável. Os preços variam menos do que os preços das ações? Sim, bem menos. Oscilam muito menos do que as criptomoedas, por exemplo? Sim, muito menos do que criptomoedas. Mas ainda assim, fundos imobiliários são ativos de renda variável, tá entendido? Esse preço vai oscilar, quer a gente queira, quer não. Ó, se você quiser saber mais sobre como funcionam os fundos imobiliários, eu já deixo aqui o meu convite para você conhecer o meu curso gratuito chamado Tijolo por Tijolo. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você conferir depois do vídeo, beleza? Mas depois do vídeo, não me apronta de sair aqui no meio. Vai lá ver depois só. Mas ó, vamos voltar aqui para a nossa comparação entre FIIs e renda fixa. Eu vou separar esse vídeo em alguns tópicos para ficar mais fácil de você entender as vantagens e desvantagens de cada tipo de investimento. A primeira coisa que o investidor normalmente pergunta é: qual rende mais? Bem, vamos lá. Em teoria, os fundos imobiliários devem render mais do que a renda fixa. Por que isso, Faí? Porque em teoria? Pelo seguinte, bem, fundos imobiliários são renda variável. Acabei de falar isso 10 vezes, estou falando de novo. Renda fixa é renda fixa. Renda variável tem bem mais risco do que a renda fixa. Por que eu investiria em renda variável se não fosse para ganhar mais do que eu espero ganhar ou o que eu ganharia na renda fixa? Não teria sentido, certo? Eu só invisto em renda variável porque lá eu espero ganhar mais do que eu ganharia na renda fixa. Então, se fundo imobiliário é renda variável, espera-se dele que me dê um rendimento melhor do que o da renda fixa. Tudo bem que existem N renda fixas, N alternativas de investimentos dentro da renda fixa que terão rentabilidades diferentes. Eu estou comparando aqui fundo imobiliário, que é um tipo de ativo, com renda fixa, que é todo um universo de ativos diferentes. Dentro desse universo da renda fixa, eu vou ter rendas fixas mais conservadoras, mais arriscadas, que me rendem um pouco menos, que me rendem um pouco mais. Mas, via de regra, eu espero que nos fundos imobiliários eu ganhe mais do que eu ganharia na renda fixa. Por um fato muito simples, tem mais risco, então eu jamais investiria naquilo se fosse para ganhar menos. Então a expectativa é sempre que se ganhe mais. Agora, entre expectativa e realidade, às vezes existe uma diferença. E a diferença está justamente no risco desse investimento. Tem risco, mas se não der nada errado nos fundos imobiliários, bom, certamente eu vou ganhar mais do que na renda fixa. Mas e se der errado? O que é inerente ao investimento em renda variável é que algo pode dar errado. Se der errado, bem, pode atrapalhar a minha rentabilidade a ponto de ela ficar menor, um pouco menor ou muito menor, não importa, mas ela ficar menor do que a rentabilidade da renda fixa. Portanto, a resposta para essa pergunta é em tese, em teoria, sim, o fundo imobiliário rende mais do que a renda fixa. Ele precisa render mais do que a renda fixa, pelo menos a gente espera que ele renda mais do que a renda fixa, porque senão não faria o menor sentido investir nele. Uma outra pergunta que o investidor tem que se fazer também é o seguinte: qual o valor mínimo para começar a investir? De novo, aqui eu estou comparando, fundo imobiliário, que é um tipo de investimento, com a renda fixa, que é todo um universo de investimentos diferentes. No fundo imobiliário, qual é o mínimo para se investir? Ali eu vou encontrar fundos imobiliários, a grande maioria deles negociam lá próximo de R$100.
cada cota, né? Eu preciso comprar uma cota, é o mínimo que eu consigo investir num fundo imobiliário, é comprar uma cota dele, beleza. Essa cota aí, vários deles custam ali próximo de 100, um pouco mais, um pouco menos. Mas também existem alguns deles que são negociados na casa dos R$10, R$8, R$9. E se basta eu comprar uma cota, então muito simples, o investimento é muito baixo, a gente está falando que com R$8 aqui você começa já a poder investir em fundos imobiliários. Então o investimento mínimo é baixíssimo. E na renda fixa como é que funciona? Bem, aí já depende. Depende do quê? Qual renda fixa? Ah, eu estou falando de um título público lá via o Tesouro Direto. Bom, o mínimo ali é R$30. Ainda assim, baixíssimo. Ah, eu estou falando de um CDB, de um grande banco onde eu mantenho a minha conta corrente lá. Provavelmente não exista valor mínimo ali, você consiga investir centavos, inclusive. Poupança, por exemplo, não tem investimento mínimo. Talvez com R$1 você já consiga colocar lá esse recurso na poupança. Agora, um CDB que eventualmente vai ter uma taxa de rendimento um pouco maior, talvez o banco aí já exija um valor mínimo de investimento um pouquinho maior. Se a gente estiver falando de um fundo de investimento de renda fixa, aí cada fundo vai ter a sua regra. E assim vai variando para cada tipo ou para cada título diferente de renda fixa. Mas, via de regra, se a gente for generalizar, fundo imobiliário com 7, 8, 10 reais já começa. Renda fixa também com centavos você já começa. Ou seja, o investimento mínimo aqui não é problema para nenhum dos dois. Então, nesse quesito, os dois são bem tranquilos com relação a isso. Você pode começar com meia dúzia de pila que já tá bom, já vai dar para começar o seu investimento em cada um desses tipos aqui. Bem, e quanto à liquidez? Vamos lá, o que é a liquidez? A liquidez é o quão rápido eu transformo aquele meu investimento em dinheiro. Então, digamos que eu tenha lá uma cota de um fundo imobiliário, eu coloco ela para vender, executo essa venda na bolsa de valores, 2 dias depois esse dinheiro está na minha conta. Então, rapidinho você transforma ele em dinheiro. As cotas de fundo imobiliário são negociadas aos milhões todo dia na bolsa de valores, então você não vai ter dificuldade de pegar aquela tua cota, colocar à venda e não vai passar pelo problema de colocar à venda lá e não ter ninguém que compre de você. Vai conseguir fazer o negócio, 2 dias depois o dinheiro está na sua conta. E a renda fixa, como é que funciona a liquidez dela? De novo, depende, e aí eu vou encher de depende esse vídeo aqui, porque renda fixa é um bicho gigante, é toda uma classe de ativos. E ali eu vou ter títulos de renda fixa que eu só vou conseguir resgatar eles no final, no vencimento, que pode ser daqui a vários anos. Ou que eles têm um vencimento daqui a vários anos, mas eu até posso conseguir vender eles antes da hora. Dependendo do preço e tal, eu até consigo vender antes da hora. E aí esse dinheiro pode cair na minha conta já no dia seguinte. Se eu estou falando de um CDB, se eu estou falando de outro tipo de renda fixa, que eu posso ter prazos desde liquidez imediata, até liquidez no dia seguinte, até liquidez daqui a 30, daqui a 60, daqui a 90, ou daqui a sei lá quantos dias. Então, na renda fixa, se você quiser, você vai encontrar alternativas de investimento com liquidez imediata. Até mais rápida do que esses 2 dias aí do fundo imobiliário. Mas também você vai encontrar alternativas que não te dão liquidez nenhuma. E talvez você tenha que ficar anos investidos naquilo. Então, quando a gente compara liquidez de fundo imobiliário com renda fixa, eu preciso entender qual renda fixa é que está entrando nessa comparação. Uma outra pergunta que também é super comum e muito pertinente é: qual é a incidência de imposto de renda sobre esses 2 investimentos diferentes? Bem, vamos lá. Fundo imobiliário. Como é que se ganha dinheiro com fundo imobiliário? Basicamente de 2 formas: através dos rendimentos que ele te paga mensalmente ou através do ganho de capital com a cota. O que é o ganho de capital com a cota? Comprei a 100, vendi a 120, ganhei 20. E isso é ganho de capital. Enquanto eu fiz aquela compra de 100, até o dia que eu fiz aquela venda por 120, eu recebi os rendimentos todos os meses lá. Beleza. Esses rendimentos recebidos mensalmente são isentos de imposto de renda para a pessoa física. Tem lá algumas regrinhas, mas vamos lá. Praticamente todos os fundos que são negociados em bolsa ali estão enquadrados nessa regra. E se você não tiver uma quantidade gigante de cotas de um fundo, você continuará enquadrado ali nessa faixa de isenção do imposto sobre os rendimentos dos fundos imobiliários, certo? E o ganho de capital é a mesma coisa? É isento? Não, o ganho de capital não é isento, certo? Então, assim, comprei a 100, vendi a 120, eu tive um ganho de 20. Sobre esses 20,
que foi o meu ganho de capital, eu preciso pagar imposto de renda numa alíquota de 20%. Então, desses 20 de ganho de capital, 4 viram imposto e os outros 16, aí é o ganho que sobra para você. Então, isso é fundo imobiliário. E a renda fixa? Como é que é a tributação de renda fixa? Mais uma vez, faz mais um depende no vídeo. Fazer o quê? Olha o tipo de comparação que a gente está fazendo. É assim mesmo. Dependendo da renda fixa, eu vou ter alguns títulos que são isentos, e aí é zero, não pago nada. E eu vou ter outros que não são isentos, que são tributados. Como é que funciona a tabela de tributação de renda fixa? Para talvez todos os títulos de renda fixa que sejam tributados. A alíquota que incidirá sobre esse rendimento da renda fixa vai depender de por quanto tempo esse investimento ficou lá. Por exemplo, um investimento feito hoje e resgatado dentro de 6 meses, eu vou pagar uma alíquota de imposto de renda sobre o ganho de 22,5%. Aquele investimento que é resgatado entre 6 meses e 1 ano, a alíquota cai para 20%. Aquele investimento resgatado num prazo de 1 ano até 2, a alíquota cai para 17,5%. E de 2 para cima, essa alíquota cai para 15%. E aí, qual é melhor? Depende. Depende o quanto eu tive de ganho de capital no fundo imobiliário, quanto eu recebi de rendimento nesse meio tempo para compor todo esse ganho e o quanto tempo ficou investido aquele meu título de renda fixa. Se é que aquele título de renda fixa não era isento. Então, de novo, aí vai depender, tem que fazer conta, né? Caso a caso. Mas a pergunta mais importante de todas. Os fundos imobiliários são melhores do que a renda fixa? Aí vem o meu mais sonoro e mais importante de todos os dependes desse vídeo. Eu falei lá no início do vídeo que eu achava que você talvez não fosse gostar da resposta. Mas para essa pergunta é a única resposta possível. Para saber qual é a melhor opção, você tem que entender primeiro o quanto você tolera as variações de patrimônio que o seu investimento pode ter. Afinal de contas, a gente está falando em fundo imobiliário que é renda variável. Isso vai oscilar, o tamanho e o valor do teu investimento vai oscilar para cima e para baixo. Você aguenta ver isso? Você fica confortável vendo daqui a pouco o seu investimento se desvalorizar 10%, 20%, 30% eventualmente? Porque isso pode acontecer. Você tem estômago para isso? Se tem, ok, você pode investir em fundos imobiliários? Se não tem, esquece fundos imobiliários e o seu negócio é realmente renda fixa. E aí eu vou dizer, qual deles é melhor? Depende. Você tolera esse tipo de oscilação? Tolero. Tá a fim de ganhar um pouco mais do que na renda fixa? Tô. Então fundo imobiliário é melhor. Então vou ter só fundo imobiliário, não vou ter renda fixa? Não, de forma alguma. Você tem que ter um equilíbrio no seu portfólio. E aí envolve ter alguns ativos de renda variável, dentre eles o fundo imobiliário, e ter a renda fixa também. Eu sou daqueles caras que não tolero variação no meu patrimônio. Então, qual é o melhor para você? Renda fixa, esquece fundo imobiliário que não vai servir para você. Então a resposta para essa pergunta, qual deles é melhor, está em você. Não está nos ativos, não está no fundo imobiliário, não está na renda fixa, está em você. Tanto o seu perfil de risco, que é o quanto você tolera oscilações no tamanho do seu investimento, quanto nos seus objetivos para aquele investimento. Por que você está fazendo esse investimento? Eu estou fazendo esse investimento porque eu estou pensando lá na minha aposentadoria daqui a não sei quantos anos, 10, 20, 30... Aí, investir em fundo imobiliário faz sentido? Faz. Se você tolera as oscilações, faz bastante sentido. Não, faz o negócio seguinte, eu até tolero essas oscilações, mas eu estou fazendo esse investimento porque eu vou fazer uma viagem daqui a 2 anos e eu quero fazer esse dinheiro render bem até lá. Esquece, fundo imobiliário não é para você. Por quê? Você pode até ter perfil para aguentar as oscilações, mas o seu objetivo não permite que você tenha fundo imobiliário. Por quê? Porque o seu objetivo está muito próximo, é um objetivo de curto prazo daqui a 2 anos. Como é que você vai investir em renda variável, que pode oscilar para cima e para baixo, e daqui a pouco oscila para baixo, e daqui a 2 anos chega a data do seu objetivo, e você não tem mais o dinheiro que você achou que teria para atingir o seu objetivo? Como é que fica? Não dá, né? Então, assim, qual deles é melhor? Depende de você, do seu perfil e dos seus objetivos. Os dois são bons, podem ser ótimos, e certamente conviveriam muito bem numa carteira,
desde que faça sentido para você. E aí, consegui te ajudar? Veja bem, o ideal é que você não escolha entre fundos imobiliários ou renda fixa. A sua carteira deve ter espaço para os dois tipos de investimento, claro que sempre respeitando o seu perfil, aquilo que a gente já falou aqui. Se você parar para pensar, dá para dizer que a renda fixa é algo que quase todo mundo acabará tendo na carteira. Já os fundos imobiliários é para quem tem perfil e objetivos condizentes com ele. Então, se você entende que é preciso ter fundos imobiliários na carteira, eu afirmo quase com 100% de certeza que pelo menos uma parcela da sua carteira sempre estará em renda fixa lá para fazer um bom balanço nela. Portanto, essa coisa de ficar colocando um contra o outro não faz sentido, não é melhor ou pior, são só diferentes e ambos devem estar presentes num portfólio. Puxando a brasa um pouco para o meu assado, se o seu objetivo é receber renda passiva todos os meses, daí sim eu indico você a investir mais em fundos imobiliários, ok? E para te ajudar a entender melhor os fundos imobiliários, eu reforço o meu convite para você se inscrever no meu curso gratuito sobre fundos imobiliários e também para receber gratuitamente a minha newsletter semanal. Eu vou deixar esses dois links aqui na descrição para você aproveitar. Me siga também, @MarceloFai, no Twitter e no Instagram. Deixa o teu like aqui no vídeo, compartilha com os amigos e coloque em prática o seu projeto de viver de renda com os dividendos dos fundos imobiliários. Agora me conta aqui nos comentários antes de ir embora. Na sua carteira, tem mais renda fixa ou mais fundos imobiliários? Escreve aqui, vamos conversar um pouquinho a respeito.